Boa tarde, internautas. Eu estou aqui com o líder metroviário Wagner Fajardo. Ele é coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e também um estudioso dessa questão do transporte público, do transporte coletivo. Ele é diretor, faz parte da direção dos metroviários desde os anos 1980. A gente atuou juntos. Eu entrei no metrô em 1986, em fevereiro de 1986. O Wagner Fajardo já estava lá, já era uma das lideranças da categoria e agora ele é o coordenador do sindicato. Boa tarde, Wagner Fajardo. Bem-vindo ao outro lado da notícia. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os internautas. É uma satisfação muito grande estar conversando com o meu companheiro Oswaldo, que a gente militou durante muitos anos nos metroviários, e acho que essa é uma luta que nós continuamos hoje, o Oswaldo, com esse trabalho muito bom que faz via internet e com as produções que faz tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista digital, através também dos portais. E o outro lado da notícia vira uma referência, né? Que mostra o outro lado que normalmente a mídia não mostra, né? Estou muito satisfeito com a participação aí no teu outro lado da notícia, né? Nesse canal do YouTube recém-inaugurado. Satisfação também de ser aí não o primeiro, mas um dos primeiros a poder participar e poder transmitir aí as nossas opiniões também para esse canal que com certeza vai prosperar bastante. Certo. Depois a nossa gravação também vai para o Spotify, o podcast também vai para o Facebook e para o meu site, que é o outro lado da notícia.com.br, que, aliás, está lá um livro, que é um projeto seu, Fajardo, que é a história dos metroviários, né, que eu encerrei em 2006. Até 2006 a história está bem contada, bem documentada. Eu passei um tempão escarafunchando os arquivos aí do sindicato, da CUT, né, da CGT, a antiga CGT, depois Corrente Sindical Classista. Entrevistei quase todos os veteranos da luta sindical dos metroviários, que é uma categoria muito combativa e marcou época já na década de 80, ainda na ditadura militar, a famosa greve geral de 1983. Os metroviários foram peça-chave, sempre foram. É uma categoria combativa e é uma categoria estratégica. Quando os metroviários de São Paulo fazem algum movimento, alguma parada, alguma greve, isso tem uma repercussão gigantesca. E, por isso, o sindicato angariou muito respeito, sempre teve um papel protagonista na cena política, e eu participei até comecinho de 2001 desta luta, junto com o Wagner Fajardo e tantos outros companheiros. Eu entrevistei toda essa turma, registrei toda essa história, está lá, enfim, no outro lado da notícia.com.br. Fajardo, eu queria que você falasse como é que vocês estão tratando essa questão aí da Covid-19, porque o metrô transporta o quê? 5 milhões de pessoas por dia. Vocês estão encontrando dificuldades para, primeiro, operar o sistema, segundo, para administrar essa questão da superlotação que existe nas linhas do metrô. Como é que vocês estão tratando isso? Bom, primeiro, Oswaldo, felizmente, né, algum grau de efeito teve o isolamento social, né? Nós estamos transportando hoje nas linhas 1, 2 e 3, e na linha 4 e 5 a gente também soube que teve uma redução significativa. Nós estamos transportando em torno de 650 mil usuários dia na linha 1, 2 e 3, e deve estar por volta de uns 200 mil nas linhas 4 e 5. Né? Então, aí, provavelmente, hoje nós temos uma circulação de mais ou menos 800 mil pessoas. Mas isso demorou para chegar, né? E demorou para chegar porque as medidas que foram adotadas de isolamento social, elas não foram
suficientes para parar a produção dos setores não essenciais. Nós estamos, desde o início do processo, nós estamos tentando abrir uma discussão com o governo do Estado, exatamente buscando o quê? Nós queremos tentar garantir que o metrô e o transporte público ele só seja utilizado por aqueles que efetivamente vão produzir alguma coisa que resulte no combate à epidemia, né? A pandemia ela chega de uma forma que, se você não tiver as medidas necessárias, né, para conter a produção, conter a movimentação de pessoas, né, o metrô e qualquer meio de transporte, ele é um vetor muito grande da pandemia, né? Pode ser, inclusive, um dos principais vetores se você continuar funcionando normalmente. Nós achamos ainda que o metrô, mesmo depois de tudo isso, ainda com essas 800 mil pessoas sendo transportadas, ainda é um número muito elevado, né? Por quê? Porque nós tivemos redução de número de trabalhadores trabalhando por conta da pandemia, nós tivemos redução do número de trens circulando e, obviamente, você diminui trem, mas continua transportando gente, você transporta mais gente dentro do trem. Então, portanto, a nossa briga, a nossa ação do sindicato durante todo esse período tem sido: queremos um plano de emergência que contenha o número de pessoas que utilizem o metrô. Nós queremos reduzir o número de usuários, né? Nós queremos reduzir o número de pessoas transportadas. E nós, inclusive, chegamos a propor, e estamos com um plano exposto, né, que a gente reduz, inclusive, o número de estações em funcionamento, tentando garantir que as estações próximas aos hospitais, próximas e as estações de ponta, né, de maior movimento, elas funcionem para transportar pessoas que vão para os hospitais, pessoas que vão trabalhar nas farmácias, nos hospitais, nos serviços de alimentação, os serviços essenciais à continuidade do isolamento social. O isolamento social é extremamente fundamental e nós estamos nessa batalha há um tempo. Infelizmente, o governo do Estado, né, e a própria direção do metrô não quis conversar com os metroviários, não abriu nenhum diálogo e isso dificultou mais ainda. Por quê? Porque as ações vêm de cima para baixo, não consulta os trabalhadores e nós temos uma opinião para dar. E a opinião que nós temos para dar não é qualquer opinião, é a opinião de quem trabalha e sabe o que vive no dia a dia, né? Normalmente, os governos se bastam por si mesmos, né? E nós temos um agravante maior, é que, por exemplo, só para ter uma ideia, a gente vinha com o número de usuários diminuto. Depois das entrevistas que o Bolsonaro deu, né, contra as medidas de isolamento social, né, você teve um aumento de usuários no dia seguinte. Felizmente, na segunda-feira da semana passada, teve um aumento de usuários. Felizmente, isso voltou a reduzir e nós estamos aí em torno, a última informação que a gente tem é que em torno de entre 600 a 650 mil usuários por dia nas linhas 1, 2 e 3. Então, as nossas opiniões são essas. Agora, o mais grave dessa história toda é que também a questão da categoria é muito importante. Os governos têm que olhar para o metrô e têm que olhar para a categoria metroviária também como uma categoria essencial. Nós já tivemos vários casos de afastamento de metroviários com suspeita de Covid, né? Nós temos várias situações em que trabalhadores que tiveram contato com pessoas tiveram que ir para o isolamento, né, preventivo. E nós temos redução de funcionários cada vez que isso acontece. Se o metrô e o governo não pensam em proteger os metroviários, obviamente, né, esses metroviários podem ficar doentes e você pode ter uma redução maior ainda do número de funcionários que estão disponíveis para atuar nessa situação. Então, nós defendemos o nosso plano de emergência com redução de número de estações abertas para atendimento dessa população.
E o governo tem que viabilizar isso, fechando as fábricas que não estão produzindo nada, fechando o comércio. O governo liberou essa semana o funcionamento dos depósitos de material de construção. Para quem? Para garantir o quê? Garantir a construção civil? Para garantir o quê? Construção de prédios, de apartamento, né? De indústrias? Porque o hospital nós não sabemos de nenhum que esteja construindo. Então, portanto, essa é a nossa discussão. Nós queremos o metrô funcionando para atender a população que necessita do transporte para combater o Covid-19. Essa que é a nossa opinião. Fajardo, e os funcionários, o metroviário, ele tem um equipamento especial? Como é que a empresa está tratando essa questão da higienização dos trens, das estações, dos equipamentos? Como é que está sendo isso? Olha, para você ter uma ideia como que aconteceu aqui no metrô, né? E não só aqui, em outros, na ferrovia também, né? Não só no metrô, mas na ferrovia, nós tivemos que ir à justiça para poder garantir os equipamentos de proteção, uso de máscaras, fornecimento de máscara, fornecimento de luvas, né? Fornecimento de equipamentos para a proteção dos metroviários. Eu estou dizendo isso não para engrandecer o sindicato, porque seria muito bom que o governo tivesse uma visão diferente e tratasse isso de forma diferente, né? Nós nem achamos, né, que tinha que super equipar os metroviários. Nós queríamos um equipamento mínimo para proteção da saúde do metroviário, né? O uso de máscara está divulgado para tudo quanto é lugar, que ele é extremamente necessário, não só para proteger, mas principalmente para evitar que você seja transmissor, né? Então, se este é o instrumento, o uso de máscara deve ser, na nossa opinião, deve ser obrigatório dentro do metrô. Num sistema de transporte como o do metrô, teria que ser obrigatório. Nós, inclusive, estamos pensando aqui, estamos discutindo com alguns companheiros a possibilidade da gente fazer uma campanha para que o governo do Estado só permita entrar no transporte público quem está de máscara. Por quê? Porque quem está entrando no transporte público vai ter contato com outras pessoas e pode ser transmissor do vírus, né? E como a fala e a respiração são os principais instrumentos de propagação, né? Além das mãos, se você conseguir que todo mundo esteja de máscara, você vai diminuir o número de contágios, né? Então, nós estamos pensando, inclusive, em começar uma campanha nesse sentido. Nós estamos trabalhando e estamos produzindo máscaras, né, para fornecer para os metroviários, mesmo essa máscara caseira, não temos condição. Mas por que nós estamos fazendo isso? Porque muitos metroviários não têm conseguido utilizar máscara, o número de máscaras não é suficiente a que tem no metrô, né? Nós temos vários funcionários trabalhando sem máscara, ou porque não tem, o álcool gel, né? Tudo isso nós conseguimos via liminar, nós tivemos que entrar na justiça para garantir que essas coisas fossem feitas dentro do metrô, né? Isso, o metrô estava tomando alguma providência? Estava, mas a passos de tartaruga. O presidente do metrô ficou 2 semanas em Brasília durante o Covid-19, tá certo? Nessas últimas 2 semanas, o presidente do metrô estava em Brasília, nem aqui em São Paulo estava, né? Por quê? Porque nós entendemos o seguinte: tem algumas pessoas que chegam aqui, né, e não conhecem nada de metrô. E os que estão aqui morrem de medo dos de cima. Então, o que acontece? Não acontece nada. As coisas acontecem tudo paulatinamente. Pra você ter uma ideia, o metrô começou com um decreto do governador, determinando que as pessoas com mais de 60 anos deveriam ser afastados do local de trabalho, porque constituía grupo de risco. O que o metrô fez? Soltou uma nota interna, liberando 60 anos só o pessoal administrativo, pessoal de manutenção e operação, que é o pessoal operativo que está na linha de frente. Esse pessoal, o metrô só liberava a partir dos 70 anos. Olha que absurdo, né? Mesmo as pessoas que estavam com algum problema, que tem algum tipo de comorbidade, que tem como hipertensão, doenças autoimunes, né? Diabetes. Né? Diabetes. Diabético, né? Estas pessoas,
tinham que mandar um e-mail para o departamento médico. O departamento médico não sabia nada, não fazia nada, né? Demorava 3, 4 dias para responder. Então, algumas chefias já liberavam as pessoas por iniciativa própria, mas não teve uma orientação da área de recursos humanos do metrô para que isso fosse uma coisa imediata, né? Então, primeiro dispensa e depois vê, se for o caso, manda o cara voltar, mas dispensa primeiro, né? É um Então, descaso. uma situação, é um descaso que foi. Nós ameaçamos entrar na justiça, chiamos, teve uma chiadeira geral dos trabalhadores, o metrô baixou para 65 anos, o pessoal da operação. Mas não é possível, aí entramos na justiça, né? Fizemos uma notificação extrajudicial ao metrô, entramos na justiça e fizemos para garantir os 60 anos e todas as pessoas e os equipamentos de proteção. Fizemos uma notificação extrajudicial e entramos na justiça, né? O metrô não respondeu à nossa notificação extrajudicial, ele soltou um comunicado, o metrô não está conversando com o sindicato, que é um absurdo numa situação como essa, né? Não fala com os representantes, ainda mais no sindicato, que tem uma presença como tem, né? Para você ter uma ideia, nós estamos conversando mais com a linha 4, que nós começamos um processo de negociação e no final, eu queria até abordar isso que nós fizemos, estamos terminando hoje uma assembleia digital do acordo coletivo da linha 4. Wagner Fajardo, só para esclarecer o seguinte, que a linha 4 é administrada pela iniciativa privada, não é isso? Quer dizer, isso. A empresa privada, a 4 e a 5, né? A empresa privada está tratando melhor a interlocução com está conversando com a gente e a outra não. Do que o do Estado. O metrô Agora, tem um outro agravante aí, Fajardo, que eu queria que você abordasse também, que o metrô ele tem uma característica de concentrar a circulação das pessoas, ou seja, a quantidade de passageiros que desembarcam nos terminais vinda dos ônibus, esses passageiros vindos dos ônibus, dos trens metropolitanos, quer dizer, é uma aglomeração muito grande, porque o metrô, para as pessoas entenderem, quem não é de São Paulo, o metrô ele circula mais no centro, chamado centro expandido, né? Quer dizer, ele tem poucas linhas que saem desta região mais central. Então, tem uma quantidade de pessoas que vêm da periferia que desembarcam e que vão tudo para o sistema. E aí ninguém tem controle disso também. As empresas de ônibus e trem metropolitanos, como é que elas estão tratando isso? Então, os ferroviários conseguiram uma liminar, né, para também com esse mesmo objetivo de reduzir a exposição dos ferroviários, tudo isso. Esse país é tão absurdo, né, que agora nós temos uma presidente no TST que é uma bolsominion, né, e é uma ultraliberal. E essa presidente do TST cassou a liminar dos ferroviários, tá? Porque os ferroviários, na liminar deles, assim como nós também nos metroviários, nós não conquistamos as coisas só para os da categoria metroviária. Estendeu isso aos terceirizados que trabalham no sistema, né? E ela cassou a liminar dizendo que não poderia atender, o sindicato não representa os trabalhadores terceirizados. E que, portanto, né, ela determinava o seguinte: a ferrovia cumpre, se quiser, a determinação de 60 anos, tanto para os terceirizados como para os ferroviários. Ela cassou a liminar dizendo isso, né? Dizendo o seguinte: trabalhador ferroviário com mais de 60 anos, ele pode trabalhar sim e pode ficar exposto à contaminação, né? Então, eu estou dizendo isso, fazendo esse parênteses com relação aos ferroviários, porque a situação que nós temos hoje em São Paulo é que é o seguinte: o metrô ele é um transporte estruturante, né? Você não consegue chegar no metrô nos bairros periféricos, mais periféricos. Você consegue de Itaquera a Barra Funda, você consegue de Jabaquara até Tucuruvi, você consegue na linha 5, né, chegar até o extremo lá do Capão Redondo, na Zona Sul, mas, mesmo assim, em torno disso, você tem vários bairros periféricos que estão as estações de maior movimento, são as de Itaquera, Capão Redondo, Barra Funda,
Jabaquara, porque é assim que funciona o transporte, é assim que tem que ser, né? Você tem um transporte estruturante e você tem a capilaridade desses outros meios de transporte de baixa capacidade, como ônibus, né? Como as vans, como outros tipos de outros modais de transporte de menor capacidade. Jardo, Wagner, só um dado que ajuda a entender a dimensão disso que você está falando, que a cidade de São Paulo ela tem em torno de 11 milhões de habitantes, não é isso? Se você pegar a região metropolitana, eles chegam a 21, 22 milhões, alguma coisa assim. O metrô transporta, em situações normais, eu digo, 5 milhões. Ou Sim, seja, sim. metade da população de São Paulo passa no sistema todo dia. Não é isso? Exatamente. Você vê a É uma gravidade da situação, coisa. se você pegar, como o transporte, ele é um transporte que traz também e transporta também pessoas da região metropolitana, né, principalmente pelas pontas, então você tem uma situação que é essa mesmo que você está colocando, quer dizer, nós temos uma situação que você tem que São Paulo, o metrô de São Paulo transporta metade da população, do número de usuários por dia, que é a metade da população. Então, são 5 milhões de usuários, né, que nós temos por dia. Este dado nos coloca numa situação como essa de pandemia, né, que se não for tratado com forma adequada, de forma adequada, e que se a população esteja protegida e também esteja consciente da necessidade da proteção, né, você vai transformar o metrô no principal foco de Claro. propagação Porque um dessa detalhe, doença. um Só outro para você detalhe. ter uma ideia, a informação que nós temos até agora é de que, com estes 600 mil usuários dia, está se trabalhando com a possibilidade de transporte nos horários de pico de 2 pessoas a cada metro quadrado. Um absurdo. É o que eu estou querendo dizer. Qual é a recomendação da OMS? Pois é. E um detalhe, Fajardo, porque quer dizer, diminui na proporção também. Quer dizer, se você tem 5 milhões que você transporta por dia em situações normais, agora você está transportando 600 mil, como você disse, que também corresponde à metade das pessoas que estão circulando na cidade. Sim, E como sim. ele interliga tudo, ou seja, tem gente da Zona Sul que se encontra com gente da Zona Norte, da Zona Leste com a Zona Oeste. Quer dizer, há uma situação muito propensa à propagação do vírus, né? Quer dizer, Exatamente. eu queria perguntar para você, os ônibus, você tem informação dos ônibus, como eles estão? Então, nós temos a informação seguinte, uma informação meio complicada, inclusive, porque o sindicato fez um acordo meio estranho com o patronato, né, do ponto de vista, inclusive, salarial. Né? Uma parte ficou funcionando 50% da frota, né, na capital. Só que quando você reduz a frota e não tem um movimento e uma campanha ampla com relação ao isolamento social, você faz o seguinte, 50% da frota com muita gente dentro do ônibus, que contamina motorista, cobrador e a população que está usando. Né? E, então, os ônibus é uma situação assim, que, sinceramente, não tem nenhuma campanha. Né? Não tem nenhuma... Eu não tenho nem informação de que motorista de ônibus, cobrador, está usando máscara, não está usando máscara. Não tem nenhuma providência da prefeitura com relação a isso. Né? A prefeitura está fazendo o mesmo marketing que o Dória. Né? Faz muito marketing, enfrenta o Bolsonaro em certa medida, né? Do ponto de vista prático, não toma as medidas que precisam tomar. Né? Do ponto de vista de proteção dos trabalhadores que são de serviço essencial, como metrô, ônibus, ferrovia, né? E não toma também nenhuma providência com relação a intensificar o isolamento social. E qual é a medida que tem que ter? Não é só fechar comércio. Comércio é importante fechar, porque é o que cria movimentação de pessoas, mas precisa fechar a fábrica. Porque dentro de uma fábrica, o trabalhador entra e lá ele relaciona com os outros. Né? Tem fábricas muito adensadas. Né? Então, se você não tirar e não parar a produção, como foi feito na Argentina, por exemplo,
que o presidente decidiu. É proibido demitir e é proibido baixar salário. Esta medida era extremamente necessária para você aumentar o isolamento social. E isso, infelizmente, aqui no Brasil, é uma desgraceira. Pelo contrário, você tem uma ideia, todos os trabalhadores que estão sendo afastados do metrô da produção, eles estão tendo um prejuízo financeiro de 30%, 40%, 50% do salário. Por quê? Porque todos aqueles adicionais que eles tinham, o metrô está descontando, que são adicionais condição. Agora, você teria que garantir esse recurso para as pessoas, para que as pessoas não quisessem voltar. Tem gente que está mesmo doente. Os nossos internautas entenderem que o metroviário ele recebe adicional de periculosidade, porque lida com energia elétrica, também outros adicionais, noturno, né? Que adicional noturno, 50%. Quando ele é afastado, ele deixa de receber tudo isso. Quando trabalha domingo, feriado, ele recebe a hora extra determinada pela CLT e também pelo acordo coletivo, ou seja, o salário dele é muito reduzido. Agora, Wagner Fajardo, a impressão que dá é que pelo país afora a situação é a mesma, né? Onde tem concentração, alta concentração de pessoas, no caso do transporte público, a gente nem vê notícias sobre isso, parece que não há um debate sobre a gravidade que representa esse setor tão importante, tão vital. Quer dizer, fala-se dos hospitais, fala disso, fala daquilo, mas não se fala da questão do transporte coletivo. Não é isso? E, na minha opinião, não fala porque o transporte serve ao capital, infelizmente. Ele não é considerado como um instrumento para combate do coronavírus, instrumento para evitar, para ampliar o isolamento social. A visão que se tem é uma visão capitalista do processo. Então, nós precisamos do transporte funcionando, não é para transportar o pessoal do hospital. Nós precisamos do transporte funcionando para não mexer com a economia dos banqueiros. Tem um absurdo os bancos estarem funcionando. A troco de quê? As agências de banco estão funcionando normalmente. Você pode ter um ou outro plantão em algum lugar para alguma emergência da população, mas com o nível de informatização que nós temos hoje no sistema bancário, não justifica ter nenhuma agência bancária aberta. As contas bancárias teriam que ser todas suspensas. Mas não, o metrô está funcionando para levar bancário. Só um minutinho, Oswaldo, que está acabando a minha bateria, eu tenho que ligar o cabo aqui. Peraí, vai ter que cortar depois. Não tem problema. Enquanto isso, eu vou tocando aqui. Isso que o Wagner Fajardo estava falando aí, né, ocorre também, inclusive nos chamados países ricos. Eu fiz, recentemente, publiquei uma matéria no meu site, o outro lado da notícia.com.br, que fala dos protestos dos trabalhadores nos Estados Unidos, fala também do protesto dos trabalhadores na França, e certamente deve ter muito mais protestos por aí. No caso da França, até os policiais, estou contando aqui, Fajardo, não sei se você está ouvindo aí, estou falando aqui que também lá nos Estados Unidos houve protestos, a Amazon, os entregadores da Amazon, né, fizeram um protesto porque eles continuam trabalhando normalmente. Na França também teve protesto. Quer dizer, mesmo aqui no Brasil, a gente pega o exemplo dos Correios, que o pessoal continua trabalhando. Esse ponto que você tocou aí é muito importante. Quer dizer, tudo é visto dentro de uma lógica de funcionamento do capitalismo. Quer dizer, numa situação como essa, em que a necessidade da saúde das pessoas, você garantir as questões essenciais para as pessoas, isso tudo é deixado de lado, porque precisa funcionar, né? A máquina precisa funcionar e precisa continuar gerando capital. Mais ou menos isso que você está dizendo. Você tem notícia de como os trabalhadores estão tratando isso, o setor de transporte especificamente está tratando isso fora, em outros lugares do mundo, por aí? Olha, da Europa, eu tive dos metroviários de Madrid, né? A situação é parecida na Espanha com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Do ponto de vista de
quem está fazendo campanha para não usar metrô são os metroviários de Brasília, de Madrid, né? Estão fazendo campanha, mas não venha no metrô, aqui não tem álcool gel, aqui não tem máscara, aqui não tem luva, né? Porque a situação deles é muito semelhante à que nós tivemos aqui, de você fazer campanha, tem que garantir as coisas judicialmente, né? Mas, por exemplo, eu conversei com os metroviários argentinos, né? Metroviários de Buenos Aires estão dizendo o seguinte: nós estamos funcionando, só serviço essencial, todo mundo que tinha problema foi dispensado e nós estamos transportando, até porque o isolamento social na Argentina é uma decisão de Estado, né? É uma decisão do Estado argentino, do presidente da Argentina, que está sofrendo uma pressão imensa do capital, né? Inclusive do capital brasileiro, né? Que tem muita indústria brasileira e muito capital brasileiro na Argentina, né? É o principal parceiro econômico e financeiro do Brasil, né? E produtivo. Então, portanto, essa situação nós temos. Você pega esses dois extremos que eu peguei aqui nos Estados Unidos, não precisa nem dizer, né? Nos Estados Unidos, o interesse máximo é do capital, né? Veja o que se faz e o que se fez, né? Até com os equipamentos que estavam para vir para o Brasil e para outros países, né? E houve um verdadeiro confisco por parte dos Estados Unidos, confisco financeiro, né? Então, a lógica do capital aqui no nosso país é a que vigora, né? Mesmo em alguns governos conservadores, como São Paulo e como Rio de Janeiro, né? A pressão do capital é muito grande, a pressão dos bancos é muito grande, né? Em Recife, os companheiros conseguiram eliminar para parar o metrô. Por quê? Conseguiram eliminar para tentar parar o metrô. Por quê? Porque ali botando gente dentro do metrô, o metrô funcionando só na hora de pico, superlotado, os metroviários todos expostos, né? Eles entraram com a liminar, conseguiram uma liminar, o TRT cassou a liminar e agora eles estão tentando conviver com essa situação e tentar garantir pelo menos que algum... Mas é uma empresa administrada pelo governo federal, né? Recife e em Belo Horizonte. Então, os metrôs de Recife e Belo Horizonte estão sujeitos à lógica do Bolsonaro, né? O que é muito grave, o que é muito complicado. Aqui em São Paulo, nós estamos sob a lógica de Dória e no Rio do Itzel. Então, a situação não é fácil para os trabalhadores do setor de transporte, mas não é fácil também para a população, porque não toma nenhuma medida do ponto de vista de conter esse vetor de propagação do vírus, que é o transporte coletivo. Concentra, né? Concentra a gente. Concentra, porque não tem jeito, mesmo assim, que eu estou falando. Mesmo que o metrô esteja vazio, né? Eu vi uma bolsominion ontem fazendo uma propaganda no Twitter, né? Dizendo que entrou na estação Ana Rosa, provavelmente ela foi às 10 horas da noite, entrou na estação Ana Rosa e não tinha ninguém na plataforma, né? Para dizer que tinha que acabar com o isolamento social, que tinha que... Contato fazendo, né? A higienização do metrô, por mais que se faça, as pessoas pegam nos corrimãos e, enfim, tem todo um processo de contaminação muito grande. Então, em torno de 2.000 pessoas, de 1.000 a 2.000 pessoas no horário de pico que pegam o metrô. Agora, nessa situação de isolamento social que reduziu muito os usuários, mas você tem pelo menos umas 1.000 pessoas que estão dentro do metrô, né, no horário de pico, e 1.000 pessoas que estão em cada trem, eu estou falando, né? Falando em cada trem. Então, são 20, 30, 40 trens circulando, né? Você multiplica isso, né? São 40.000 pessoas se contaminando ali o dia todo, com as mãos, com a respiração, né? E esse tipo de coisa. E a higienização que é feita no metrô, que demorou para começar, mas que está sendo feita agora, não é suficiente para dar conta disso, né? E mais grave do que isso, os trabalhadores que estão fazendo a limpeza não têm a proteção adequada também, que são empresas terceirizadas. Absurdo. Não existe nenhuma preocupação com os trabalhadores, assim como não está tendo com os trabalhadores da saúde. Sim, sim. Não está tendo. Em São Paulo tem muita demagogia, mas tem pouca ação prática. Fajardo, você
Você queria falar alguma coisa da linha 4? Para a gente já ir encerrando aqui. Tá. Da linha 4 é o seguinte, nós fizemos um processo de início de uma negociação na linha 4. Foi depois de mais de 10 anos, né, a gente conseguiu quebrar o processo de resistência da empresa judicialmente. Privada, é importante lembrar, né? Empresa privada. Empresa privada ligada ao grupo CCR, né, que é um grande grupo econômico que tem um monte de empresas do setor de transporte, que trabalham com esse setor de transporte, Barcas do Rio, Metrô de Salvador, né? E aqui eles não reconheciam o sindicato, né? E agora eles operam duas linhas, a linha 4 e a linha 5. Nós conseguimos, na justiça, garantir a representação da linha 4, né? E eles resistiram, tudo isso, e agora a gente conseguiu abrir um processo de negociação. Fizemos a primeira campanha salarial. Começamos a campanha salarial agora, no mês de fevereiro. Fizemos algumas reuniões. Quando a gente ia começar a chamar a reunião, a Assembleia dos Trabalhadores, para começar a discutir o acordo coletivo, para poder chegar no final da negociação, veio o Covid-19 e a gente teve que começar e terminar as negociações dessa forma que eu estou conversando com você, né, pela internet. Fizemos reuniões, umas 7 ou 8 reuniões por via digital, concluímos as negociações no dia 1º de abril, né, e chamamos uma assembleia digital, né, que começou agora na última segunda-feira, e estamos fazendo uma consulta aos todos os trabalhadores da Via 4, uma consulta para determinar se eles aprovam o acordo que foi negociado ou não. É um acordo que teve alguns avanços, né, mas é um acordo ainda que não chega nem perto do acordo coletivo dos metroviários do setor público, mas com certeza avançou em vários aspectos e o principal deles é que nós vamos ter agora a representação e a forma de cobrar, inclusive, o cumprimento desse acordo com a empresa numa negociação que tem sido, vamos dizer assim, não podemos nem dizer que é boa, é uma negociação que está nos marcos de uma negociação civilizada, né? Porque essa ação dessas empresas no setor público, elas normalmente não são civilizadas. E essa negociação foi civilizada, a gente está concluindo a consulta, né? A gente acredita que vão chegar a uma consulta, uns 500 trabalhadores vão responder a pergunta de se aprova ou não o acordo, e acho que a gente vai conseguir concluir esse acordo coletivo amanhã. A gente já vai ter o resultado e a expectativa nossa é de assinar um acordo, nem que seja via digital, com a empresa, para a gente poder agora atender também os trabalhadores da linha 4. E o nosso objetivo é para ir para a linha 5. Que é outra empresa. Que é outra subsidiária da CCR, né? É a Via Mobilidade, mas é a mesma empresa, é o mesmo patrão, é o mesmo... Aliás, é o mesmo presidente, inclusive nas duas subsidiárias, né? Então, a expectativa nossa é que a gente consiga também levar esse acordo coletivo para os trabalhadores da linha 5. Mas é um capítulo que nós vamos começar a negociar a partir da assinatura desse acordo da linha 4. Então, a grande conquista dos metroviários e dos trabalhadores da linha 4, né? E nós queremos compartilhar aqui também para a gente poder representá-los e ajudar a construir uma categoria metroviária mais unificada, inclusive com esse setor privado representado. Bom, Fajardo, queria te agradecer bastante aí a tua atenção, muito importante os seus esclarecimentos, as suas informações, e eu conto com você para que a gente volte a conversar sobre esse assunto mais para frente. Vamos ver aí a evolução das coisas e a gente volta a conversar, tá bom? Obrigado aí pela tua disposição aqui, Oswaldo. Sabe que é uma satisfação muito grande conversar com você, que além de meu amigo, tá certo? É um grande jornalista. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Um abraço, Fajardo. Até a próxima. Até.